O Real Time 1 inicia a partir de agora uma série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Manaus para saber deles quais soluções viáveis eles possuem para os 3 principais problemas da cidade identificados pela Quest, na pesquisa encomendada pelo Real Time 1. A Quest é uma das empresas mais respeitadas do mercado. Por ordem alfabética, o primeiro a ser entrevistado é Amon Mandel, do Cidadania, deputado federal e pré-candidato. Seja bem-vindo. Se o senhor for confirmado candidato pelo seu partido e for eleito, quais suas propostas para solucionar desafios da saúde básica de Manaus? O problema da saúde ele é transversal, o que significa que para resolver, para aumentar ali a oferta de exames, de médicos e também para evitar que as pessoas precisem buscar a unidade de saúde para início de conversa, é preciso também investir em educação, infraestrutura, limpeza pública, dentre várias outras áreas. Para isso, na pasta da saúde, especificamente, nós temos iniciativas ali voltadas ao combate à corrupção e ao controle de gasto e planejamento público, a partir do uso de tecnologias semelhantes à nossa proposta para a infraestrutura. Temos uma plataforma, o nome da plataforma é Buracômetro, e essa plataforma ali, ela servirá também, poder servir para que a população saiba onde encontrar os medicamentos, que a própria gestão possa melhorar os estoques e deslocá-los ali para os locais mais convenientes para a população, dentre outras questões. Além disso, Manaus, muito embora tenha feito uma propaganda ali por um suposto destaque níveis relacionados à saúde básica, tem uma baixa oferta de exames se comparada a outras capitais do mesmo porte de Manaus. Isso faz com que a saúde a nível estadual sofra uma pressão que não deveria chegar ali à rede estadual e que poderia facilmente ser resolvida ou evitada através do atendimento na rede básica de saúde. Outra questão que nós temos que retomar são, além das carretas da mulher, a busca ativa dentro das comunidades para determinadas situações. Tem ali a situação dos agentes comunitários de saúde, por exemplo, que tem verbas federais que não são utilizadas da melhor maneira pela Prefeitura de Manaus e que tem justamente essa função dentre várias outras. Os agentes comunitários de saúde, os agentes de endemias, são servidores ali, são pessoas que têm a função de ir até as comunidades para combater em loco os problemas encontrados pela população e conscientizar cada comunitário ali, cada pessoa que mora nas comunidades, de como ele pode resolver esses problemas. A partir da otimização da estrutura que já se tem, nós poderemos ter ali uma folga, um espaço financeiro e orçamentário que permitirá o investimento adequado, por exemplo, em questões como a prevenção das zoonoses, que hoje é um problema ali de saúde pública que fica numa zona de penumbra entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Mudanças Climáticas, o que faz com que as duas secretarias ali empurrem essa responsabilidade umas para as outras e a gente não tenha a real solução para esse problema. Tem inclusive o caso de um vereador da base do prefeito que sofreu ali com a esporotricose animal, que após ali ele cobrou várias vezes, né, eh, medidas por parte da administração pública para a solução e a prevenção aos casos de esporotricose animal e que infelizmente nessa época não vieram ali a tomar a devida atitude, né? Esse tipo de coisa, as zoonoses, elas podem prejudicar a saúde do ser humano e também a do ambiente de maneira geral. Então, para melhorar a vida das pessoas na cidade, é preciso cuidar dos animais, é preciso prevenir as zoonoses, as infecções que podem passar ali para os seres humanos, entre outras questões. Então, expandindo a área de atuação da Secretaria Municipal de Saúde para essa questão, que deve ser trabalhada ali de forma transversal com a Secretaria de Meio Ambiente, mas definindo melhor as responsabilidades, a gente evita essa bagunça dentro da Prefeitura de Manaus e essa situação onde nenhum secretário nem outro resolvem e um departamento fica empurrando a responsabilidade para o outro. Pré-candidato, a Quest ouviu 1.002 pessoas em Manaus, o que inclui a zona rural. Há uma margem de erro nessa pesquisa de 3,1% para mais ou para menos. O segundo maior problema identificado é segurança pública. Quais soluções viáveis o senhor teria para esse ponto tão sensível? A segurança pública muitas vezes é, na verdade, apontada como o principal problema social que a nossa sociedade enfrenta. No entanto, quando a gente pergunta quanto aos problemas da cidade,
tem uma diferença ali na resposta que os entrevistados dão. Então, eu diria até que é um problema pior do que o problema de saúde que nós encontramos aqui, é essa questão da segurança pública. A inaptidão do Estado em resolver os problemas de segurança pública perpassa ali por uma ação coordenada tanto pela Prefeitura de Manaus quanto pelo governo do Estado. Um exemplo disso são, por exemplo, os ônibus. A gente tem câmeras em todos os ônibus há vários anos e, mesmo assim, elas não são utilizadas da maneira adequada para prevenir, para identificar e, assim por diante, as pessoas que cometem assaltos nos ônibus. Tivemos ali recentemente o episódio do próprio secretário de Segurança Pública, Vinícius Almeida, reclamando quanto à qualidade dessas câmeras. É preciso fazer com que o investimento e o dinheiro público que é gasto para que o transporte coletivo seja equipado com essas câmeras seja efetivamente revertido em melhorias para a população. Não adianta gastar dinheiro e ter as câmeras dos ônibus se elas não forem utilizadas da maneira adequada para prevenir essas questões dos assaltos e para identificar os meliantes. Mas, além disso, é preciso também investigar se, de fato, os equipamentos não são adequados, porque há uma guerra de narrativas ali entre o governo do estado e a prefeitura de Manaus, e, nesse sentido, se houver qualquer tipo de omissão por parte do governo do estado, o prefeito ele tem a obrigação para com a população da cidade de Manaus de cobrar o que é direito da cidade. É direito da cidade e dos cidadãos que moram na capital ter uma segurança adequada. É direito da cidade e dos cidadãos ter ali um tratamento adequado para o transporte coletivo. Então, na medida em que a gente investe mais nisso, também é preciso ter uma contrapartida da Secretaria Municipal de Segurança Pública e da Secretaria Estadual de Segurança Pública. E a gente não vê ali o prefeito, a gente não viu nos últimos 3 anos e meio o prefeito tomando atitudes de cobrar o que é direito da cidade. O prefeito ele é eleito para ser gestor, mas também para representar a maioria da população de Manaus. Se a maioria da população de Manaus identifica que há um problema também no estado que afeta a questão da infraestrutura da cidade, que afeta a questão do patrimônio público e histórico no centro de Manaus, por exemplo, ou serviços como o transporte coletivo, que são de responsabilidade do município, é preciso que o prefeito articule junto ao governador do estado e traga esse assunto à tona. Eu nunca vi esse assunto sendo trazido à tona pelo prefeito. Para finalizar, pré-candidato, a Quest identifica que o terceiro maior problema de Manaus é a educação básica, responsabilidade do município. Quais soluções são possíveis? Ao longo da gestão, Manaus sofreu ali com a redução no índice de desenvolvimento da educação básica e, mais recentemente, com um suposto aumento. No entanto, os professores ligados ali aos movimentos que cobram melhorias na educação do município alegam que há uma espécie de fraude que é realizada por parte da gestão municipal na medida em que eles instruem os professores a obrigatoriamente aprovar os alunos. E ao reduzir ali o índice de reprovação, eles forçam o IDEB a aumentar lá e o governo federal mandar mais verba para cá para o município. Mas isso não é necessariamente positivo, porque ao aprovar alunos de maneira forçada, a gente está condenando o futuro dessas pessoas, dessas crianças e adolescentes e da cidade de Manaus como um todo, a ter pessoas que podem ter ali uma chance muito maior de serem considerados, por exemplo, analfabetas funcionais. A educação ela precisa ser de qualidade e precisa ter ali, segundo a maior parte dos estudos, um tempo maior em sala de aula. Só que para ter o tempo maior em sala de aula, é preciso, ao mesmo tempo, valorizar os professores e diversos profissionais da área da saúde, como merendeiras e outras pessoas, e também investir na infraestrutura, valorizar os profissionais e a educação do município, valorizar os alunos, não é só aumentar o salário, e é preciso sim aumentar o salário dos professores. O aumento que foi dado foi
ridículo pelo prefeito de Manaus, de cerca de R$ 30 na prática, uma ofensa aos trabalhadores, mas além disso é preciso investir em infraestrutura adequada. E para a gente ter uma escola em tempo integral, não basta ali simplesmente utilizar a escola por mais tempo. A gente precisa de outras estruturas como as salas eh, de acessibilidade ou multissensoriais. A gente precisa de uma infraestrutura muito mais adequada e melhor para as escolas municipais. Além do trabalho como deputado federal para o aumento da transparência das vagas em creches, como prefeito de Manaus, se eu for escolhido pela população, eu pretendo ter uma transparência muito maior no uso do Fundeb e também uma utilização mais adequada dos recursos federais para a construção das creches. Nós temos hoje diversas obras paralisadas e abandonadas pela Prefeitura de Manaus que poderiam ser concluídas ou que poderiam ser ali fiscalizadas pela Prefeitura de Manaus para que nós saibamos por que elas não foram concluídas. Enquanto vereador, eu denunciei uma dessas escolas, por exemplo, uma dessas creches, por exemplo, lá no União da Vitória. O prefeito chegou a ir até o local junto ao vice-prefeito, ao secretário de educação na época e assim por diante, e prometeu mais de uma vez que iria concluir as obras dessa creche que precisavam ali de uma intervenção no Igarapé e na questão do saneamento básico para que o problema de alagamento que acontecia quando chovia fosse resolvido. E, infelizmente, eles nunca fizeram isso. Então, você vê como a falta de um investimento adequado em infraestrutura e saneamento afetou a creche que estava sendo, que estava sendo construída, praticamente concluída ali com os recursos federais, e o dinheiro que saiu do meu bolso, do seu bolso, do bolso das pessoas que estão assistindo hoje, através do pagamento de impostos, foi jogado no ralo. Pagaram ali com dinheiro público para construir essa creche e no final até hoje não a utilizam adequadamente. Amon Mandel, pré-candidato à Prefeitura de Manaus pelo Cidadania, muito obrigado e obrigado a você, internauta. Curta, comente, compartilhe e inscreva-se em nosso canal no YouTube, é o RT1 Play.